Mundo. Encontro histórico de China e Estados Unidos promove a relação construtiva de estabilidade estratégica. De 13 a 15 de maio, a convite do presidente Xi Jinping, da República Popular da China, o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, realizou uma visita de Estado à China. Esta visita do presidente Trump ao território chinês, após um intervalo de 9 anos, ocorre no momento crucial para o desenvolvimento de ambos os países e deixou um novo marco histórico nas relações sino-americanas. Neste contexto, os dois chefes de Estado mantiveram conversações francas, aprofundadas, construtivas e estratégicas sobre questões fundamentais para as relações bilaterais, bem como para a paz e o desenvolvimento mundiais, procuraram ativamente o caminho correto para a convivência pacífica entre duas grandes potências e alcançaram uma série de consensos importantes. Esse encontro histórico definiu as diretrizes e a direção para o desenvolvimento das relações bilaterais, atraiu grande atenção da comunidade internacional e reveste-se de um significado profundo e duradouro. O consenso político mais importante alcançado na cúpula é que os dois chefes de Estado concordaram em definir a estabilidade estratégica construtiva sino-americana como a nova orientação das relações bilaterais, constituindo o norte estratégico para os próximos 3 anos e para o longo prazo. Essa estabilidade não é apenas uma declaração simbólica, mas deve concretizar-se em ações conjuntas e convergentes. O presidente Xi Jinping aprofundou esse conceito em 4 dimensões fundamentais. Primeiro, uma estabilidade ativa centrada na cooperação, que consiste em reforçar continuamente a resiliência das relações bilaterais através de um diálogo e uma cooperação abrangentes. Segundo, uma estabilidade benigna pautada por uma concorrência racional e moderada, que promove o aprendizado mútuo e o respeito às regras internacionais comuns, rejeitando a lógica de soma zero em que o ganho de uma parte significa a perda da outra. Terceiro, uma estabilidade sistêmica baseada no controle adequado das divergências, que cria expectativas positivas para a cooperação bilateral, conferindo maior previsibilidade ao desenvolvimento nacional de ambos os países e à situação internacional. Quarto, uma estabilidade duradoura voltada para a paz mundial, que se fundamenta no estrito cumprimento dos 3 comunicados conjuntos sino-americanos, no respeito mútuo pelos sistemas sociais e percursos de desenvolvimento de cada país, na salvaguarda dos interesses essenciais e das preocupações principais de ambas as partes, e na defesa do direito recíproco ao desenvolvimento. Esses 4 pilares da estabilidade injetarão um vigoroso impulso para o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações sino-americanas, mantendo as duas grandes potências no rumo correto. Durante a cúpula, a questão de Taiwan foi um dos temas centrais das conversações. O presidente Xi Jinping destacou de forma inequívoca que a questão de Taiwan continua a ser a questão mais sensível e central nas relações sino-americanas, com impacto fundamental em toda a relação bilateral. Se for gerida adequadamente, a estabilidade global das relações bilaterais será preservada. Caso contrário, poderá gerar atritos e até conflitos, arrastando as relações para uma situação extremamente grave. No final do encontro, o presidente Trump declarou expressamente: "Não apoiamos a independência de Taiwan", o que reflete que a parte norte-americana compreende claramente a posição chinesa, valoriza as preocupações fundamentais da China e não reconhece nem apoia a independência de Taiwan. No âmbito econômico e comercial, os dois chefes de Estado aprofundaram as trocas de vistas, definiram a direção para a cooperação mútua e deram garantias sólidas para o desenvolvimento cooperativo. As equipes negociadoras de ambos os lados alcançaram resultados equilibrados e positivos no global. A China reafirmou seu compromisso de aprofundar continuamente a abertura ao exterior, reforçar a cooperação de benefício mútuo e injetar um forte impulso à recuperação econômica mundial. Paralelamente às atividades oficiais, os dois chefes de Estado visitaram conjuntamente o Templo do Céu, constatando os conceitos da civilização chinesa de busca da harmonia universal e da conformidade com as leis da natureza. Sendo duas grandes potências, a China e os Estados Unidos devem aprofundar o entendimento mútuo e promover a amizade entre os seus povos.
O aprofundamento dos intercâmbios civis e culturais é não só um consenso entre os dois chefes de Estado, mas também um anseio compartilhado pelos dois povos. Além disso, ambas as partes expressaram a firme vontade de ampliar o diálogo nas áreas diplomática, militar, comercial, sanitária, agrícola, turística, cultural e de aplicação da lei, consolidando a confiança mútua e promovendo o bem-estar dos povos de ambos os países. No que diz respeito à governança global, ambas as partes trocaram profundas opiniões sobre questões internacionais e regionais prementes. O presidente Xi Jinping reafirmou a posição consistente da diplomacia chinesa. O recurso à força não resolve controvérsias, e o diálogo é a única via válida para solucionar os conflitos. Exortou os Estados Unidos a Irã insistir na via negociada para resolver as suas divergências, incluindo a questão nuclear, e a promover o restabelecimento rápido da navegação segura no Estreito de Hormuz, com base na manutenção do cessar-fogo. Salientou ainda que a solução definitiva da crise regional exige um cessar-fogo permanente e abrangente. Relativamente à crise na Ucrânia, os dois chefes de Estado concordaram em manter abertos os canais de comunicação e desempenhar um papel construtivo para promover uma solução política da crise. Por último, ambos os chefes de Estado manifestaram apoio mútuo ao sucesso da próxima reunião dos líderes econômicos da APEC e da cúpula do G20 neste ano. A comunidade internacional espera que, sob a liderança estratégica da China e dos Estados Unidos, as duas partes preservem a estabilidade duramente conquistada, consolidem uma relação bilateral estratégica, construtiva e estável, e injetem energias positivas na comunidade internacional para enfrentar os desafios da época. As relações entre a China e os Estados Unidos são as mais importantes e complexas do mundo contemporâneo, que dizem respeito ao bem-estar de mais de 1,7 bilhão de habitantes dos dois países e aos interesses de mais de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Apenas com objetivos comuns é possível reduzir as divergências. Apenas através de uma cooperação solidária é possível superar os desafios globais. A convite do presidente Trump, o presidente Xi Jinping realizará uma visita de Estado aos Estados Unidos neste outono. Sob a liderança dos dois chefes de Estado, a China e os Estados Unidos continuarão, através de diálogos construtivos, a expandir a cooperação, gerir adequadamente as divergências, criar um ambiente mais estável para as empresas de ambos os lados e conferir maior estabilidade à economia mundial, baseando-se no respeito mútuo, na convivência pacífica e na cooperação de soma positiva. Os dois países seguirão firmemente o caminho correto de convivência entre grandes potências e escreverão um novo capítulo na cooperação bilateral. Rússia vacila e pode ter que negociar com a União Europeia. Por décadas, Vladimir Putin cultivou uma imagem de invulnerabilidade. A guerra na Ucrânia começou a desgastá-la. O que se vê agora, mais de 4 anos depois da invasão, é um acúmulo silencioso de sinais de fragilidade, no campo de batalha, na economia e nas ruas, onde o desgaste ainda é difícil de medir. No fronte, a Ucrânia mantém um impasse. Kiev aperfeiçoou sua campanha de drones contra a infraestrutura energética russa e, segundo estimativas do setor, forçou Moscou a reduzir a produção de petróleo em até 400 mil barris por dia, a queda mensal mais acentuada em cerca de 6 anos. 3 dos principais portos de exportação russos foram atingidos. A economia reflete isso. Pela primeira vez em 3 anos, o produto interno bruto russo recuou. O indicador do clima de negócios atingiu em março o pior nível desde outubro de 2022, quando a mobilização parcial lançou o país em pânico. O próprio Putin reconheceu o problema publicamente em abril, cobrando do governo e do Banco Central medidas para estimular a atividade. Para um líder que transformou o crescimento econômico em pilar de legitimidade, admitir isso não é trivial. Por trás dos números há uma sangria demográfica que não tem solução rápida. Cerca de 700 mil homens estão no fronte. O número de mortos é desconhecido, Moscou não divulga. Até 700 mil pessoas podem ter deixado o país após a mobilização de 2022, segundo estimativas, uma mão de obra em geral qualificada, que faz falta.
Para tentar compensar, a Rússia recorreu a trabalhadores migrantes da Ásia Central, mas endureceu as regras de permanência depois de um atentado em Moscou em 2024. O resultado: o país tinha 6,3 milhões de estrangeiros no início de 2025 e 5,7 milhões ao fim de janeiro de 2026, uma queda de 10% em um ano. A presidente do Banco Central, Elvira Nabiullina, disse sem rodeios: a Rússia jamais havia enfrentado uma escassez de mão de obra como a atual. Esta semana, enquanto Putin viajava a Pequim para encontrar Xi Jinping, o Kremlin anunciou exercícios nucleares de 3 dias, de 19 a 21 de maio, com 65 mil militares, mísseis submarinos e pela primeira vez integração explícita com a Belarus. Apresentados como demonstração de força, são antes um sinal de desconforto. A mensagem é para consumo tanto interno quanto externo. E então, nesta quarta-feira 20, o jornal Financial Times revelou que governos europeus estão discutindo quem poderia representar a União Europeia em eventuais negociações com Putin. Os nomes que circulam: Angela Merkel, ex-chanceler alemã, e Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu. Alexander Stubb e seu antecessor Sauli Niinisto da Finlândia também foram cogitados. A iniciativa parte de um diagnóstico claro: as negociações lideradas por Washington estagnaram, em grande parte porque Putin mantém exigências territoriais que Kiev rejeita. A Europa teme ser excluída de um eventual acordo e forçada a conviver com um resultado desfavorável. A Casa Branca sinalizou que não se opõe a que os europeus abram seus próprios canais com Moscou, o que em linguagem diplomática equivale a dizer que os americanos também sabem que o que estão fazendo não está funcionando. Bruxelas cortou os canais formais com Moscou em 2022. Reabri-los agora, com a guerra ainda em curso, é o reconhecimento de que algo mudou. A Europa precisa estar dentro da sala onde o futuro da Ucrânia será decidido. Merkel recusou a missão com elegância, observando que Putin só leva a sério líderes em exercício. Draghi não comentou. Os finlandeses têm a vantagem do histórico, e a desvantagem de que a Rússia ainda não digere a adesão de Helsinki à OTAN. Moscou, por sua vez, indicou que preferiria negociar com uma grande potência europeia diretamente, em vez do bloco como um todo, o que diz muito sobre sua estratégia de sempre: dividir para enfraquecer. Putin nunca deve ser subestimado, como a história mostra. Mas neste momento está diante de uma série de pontas soltas, o que pode fortalecer a expectativa por um acordo para o fim do conflito na Ucrânia. Os mercados de ações ainda fingem que está tudo bem. Os mercados de bônus discordam. Nos últimos dias, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos flertaram com níveis não vistos desde 2007. O título equivalente do Japão atingiu máximas históricas, recordes desde que Tóquio começou a emiti-los, em 1999. Na Alemanha e no Reino Unido, os custos de empréstimo também disparam. Papéis de longo prazo são os termômetros mais sensíveis da inflação esperada. Quando os investidores os vendem em massa, estão dizendo algo simples: não acreditam que os preços vão cair tão cedo. O motivo está no Golfo. O Estreito de Hormuz permanece efetivamente fechado desde o fim de fevereiro. Por ali passavam, antes da guerra, cerca de 20% do petróleo consumido no mundo, além de gás natural liquefeito, combustível de aviação, diesel, ureia, amônia e hélio, este último insumo essencial para a fabricação de semicondutores. Não há substituição simples. As rotas alternativas são mais longas, mais caras, e têm capacidade limitada. Até agora, o impacto foi amortecido pela liberação de reservas estratégicas e pelo consumo de estoques acumulados. Mas estoques são finitos. Neste momento, há um abismo real se formando nos suprimentos globais. A pergunta não é mais se a escassez vai chegar. É quando. Os bancos centrais não aumentaram os juros com medo de sufocar o crescimento. Mas os consumidores sentem. Os custos de hipotecas subiram na Europa e na América do Norte. A agência de classificação de risco Moody's alertou que o Federal Reserve pode ser forçado a considerar uma alta.
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, projeta que o crescimento do comércio mundial vai desacelerar de 4,7% em 2025 para entre 1,5% e 2,5% neste ano, com tensões geopolíticas e choques nas cadeias de suprimento como causas centrais. O Brasil está dentro dessa equação. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, esteve em Paris nesta semana, convidado para a reunião ministerial do G7, e descreveu o clima. Foi um debate menos propositivo e mais de reconhecimento de uma situação inflacionária ruim. Vários ministros comentaram que estavam na expectativa de que os seus bancos centrais fariam cortes de juros. Agora estão numa expectativa menor, afirmou o brasileiro. A questão de fundo é política tanto quanto econômica. E ninguém sabe ao certo qual é o tamanho real do espaço de negociação entre Washington e Teherã. Qual a flexibilidade de Trump? Quais são as linhas vermelhas do Irã? Um dia tudo parece encaminhado. No dia seguinte, o risco de escalada volta à mesa. As declarações se contradizem, os sinais se confundem. Enquanto isso, os estoques continuam caindo. Os mercados de ações ainda não fizeram essas perguntas com seriedade. Os mercados de bônus já começaram. A Casa Branca confirmou nesta terça-feira 19, que Donald Trump participará da cúpula do G7 em Evian, na França, de 15 e 17 de junho. A atmosfera promete ser pesada. Trump travou ofensivas comerciais e diplomáticas contra vários dos líderes que estarão na cidade termal ao pé dos Alpes. Ele ainda cobra dos aliados do G7 o fato de não terem apoiado a ofensiva militar americana contra o Irã nem se envolvido para reabrir o Estreito de Hormuz. Lula, por sua vez, ainda não confirmou oficialmente a participação. Mas seus assessores e o Itamaraty trabalham com o cenário firme de que ele irá. A cautela do Planalto não é por acaso. Nos bastidores dos preparativos, circulou a informação de que Trump era contrário a um G7 ampliado, com países como o Brasil. O anfitrião Emmanuel Macron bateu o pé e manteve os convites. Resta saber se a agenda reservada aos convidados vai justificar a viagem do presidente brasileiro. O comportamento imprevisível de Trump, que despreza instâncias multilaterais e pode mudar de posição de um dia para o outro, é parte do cálculo do Planalto. Confirmar a presença de Lula antes de saber exatamente qual papel lhe caberá seria um risco político desnecessário. O Partido Trabalhista Britânico vive sua pior crise desde que chegou ao poder. O primeiro-ministro, Keir Starmer, que entrou em 2024 com uma maioria histórica, enfrenta uma debandada de popularidade acelerada por resultados eleitorais desastrosos e por uma série de recuos humilhantes. Na disputa pela sua sucessão, Starmer afirma que não vai renunciar. Emergiu uma questão que o partido havia sepultado com cuidado: o Brexit. O ex-Stretton, ex-secretário de saúde que renunciou ao cargo para desafiar Starmer, foi direto: o Brexit foi um erro catastrófico e o Reino Unido deve retornar à União Europeia. Andy Burnham, prefeito de Greater Manchester e outro candidato em potencial, foi mais cauteloso, mas também abriu a porta para um eventual retorno. É uma jogada de alto risco. Burnham concorre a uma cadeira em uma circunscrição que votou pelo Brexit em 2016. Stretton sabe disso, e foi exatamente por isso que forçou o tema. Colocar o Brexit na mesa empurra Burnham para um terreno desconfortável. O mercado financeiro observa com preocupação. Os gilts, títulos do governo britânico, atingiram seu nível mais alto em 28 anos. A especulação sobre uma eventual liderança trabalhista mais à esquerda é parte da explicação, mas a instabilidade política crônica também pesa. O Reino Unido teve mais primeiros-ministros do que a Itália desde 2015, e os investidores começam a precificar isso. Negociações Estados Unidos-Irã. Trump afirmou que há negociações sérias em andamento com Teherã. Qualquer avanço, ou recuo, muda de forma imediata o cenário global de energia e os mercados. Mercados e títulos. O comportamento dos bônus americanos, japoneses e europeus continua sendo o termômetro mais honesto da crise. Fique de olho em qualquer movimento dos bancos centrais, ou em qualquer sinal de que o otimismo das bolsas começa a ceder. OPEP, após a saída dos Emirados Árabes Unidos, o cartel busca recomposição.
Qualquer sinalização sobre cotas de produção ou aproximação com produtores independentes merece atenção. Chanceleres da UE no Chipre, 27 e 28 de maio, reunião informal em Limassol. Na pauta, quem representa a Europa em eventuais negociações com Putin? Draghi ou Merkel? A escolha diz muito sobre a estratégia europeia para a Ucrânia. Zelensky e os europeus, o presidente ucraniano deve se reunir nos próximos dias com líderes de França, Alemanha e Reino Unido para definir o papel europeu nas negociações com Moscou. Kiev quer voz ativa, e quer escolher quem fala por ela. Irã desmente rumores sobre avanço em negociação com os Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta quinta-feira 21 rumores de um avanço diplomático com os Estados Unidos, segundo a mídia estatal iraniana. Esmail Bagaei declarou que as alegações sobre questões nucleares, como urânio enriquecido ou níveis de enriquecimento, são mera especulação da mídia e não têm fundamento na realidade, afirmou ele, segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA. Anteriormente, a agência Reuters noticiou que o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, emitiu uma ordem para que o estoque de urânio enriquecido do país, que está próximo ao grau de produção de armas nucleares, não fosse enviado para o exterior. A Reuters afirmou que a informação foi repassada por duas fontes iranianas de alto escalão, que não foram identificadas. Uma autoridade dos Estados Unidos, por sua vez, comentou que tal ordem não foi comunicada à Casa Branca. Nenhum dos rumores que circulam nos últimos dias sobre vários aspectos das negociações é crível ou confirmável, destacou Bagaei. Neste momento, as negociações estão focadas exclusivamente no fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, adicionou o porta-voz. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reforçou essa fala nesta quinta. Não deem ouvidos a rumores sobre o fim da guerra. Anunciaremos oficialmente, disse ele à emissora estatal IRIB. No início desta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter suspendido ataques que estavam planejados contra o Irã, atendendo a um pedido de nações árabes do Golfo Pérsico. Trump alegou a necessidade de dar mais tempo aos esforços diplomáticos. No entanto, esses esforços frustraram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que defende uma postura mais agressiva em relação ao Irã. Irã reconstrói poder militar mais rápido do que Estados Unidos previram, dizem fontes. O Irã já retomou parte de sua produção de drones durante o cessar-fogo com os Estados Unidos que começou no início de abril, um sinal de que está reconstruindo rapidamente certas capacidades militares degradadas pelos ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, segundo duas fontes familiarizadas com as avaliações da inteligência americana. 4 fontes disseram à CNN que a inteligência americana indica que as forças armadas iranianas estão se reconstituindo muito mais rapidamente do que o estimado inicialmente. A reconstrução das capacidades militares, incluindo a substituição de locais de mísseis, lançadores e capacidade de produção de sistemas de armas essenciais destruídos durante o conflito atual, significa que o Irã continua sendo uma ameaça significativa para os aliados regionais, caso o presidente Donald Trump retome a campanha de bombardeios, segundo 4 fontes familiarizadas com os serviços de inteligência. Isso também coloca em dúvida as alegações sobre a extensão em que os ataques conjuntos Estados Unidos-Israel degradaram as forças armadas iranianas a longo prazo, embora o tempo para reiniciar a produção de diferentes componentes de armas varie. Algumas estimativas da inteligência americana indicam que o Irã poderia reconstituir totalmente sua capacidade de ataque com drones em apenas 6 meses, disse a CNN uma das fontes, um oficial americano. Os iranianos ultrapassaram todos os prazos estabelecidos pela comunidade de inteligência para a reconstituição, afirmou o oficial americano. Os ataques com drones são uma preocupação particular para os aliados regionais. Se as hostilidades forem retomadas, o Irã poderia aumentar sua capacidade de produção de mísseis, que foi significativamente reduzida com mais lançamentos de drones, para continuar atacando Israel e os países do Golfo que estão ao alcance dos 2 sistemas de armas.
Trump ameaçou repetidamente retomar as operações de combate contra o Irã se os dois países não chegarem a um acordo para encerrar a guerra, inclusive afirmando publicamente na terça-feira 19 que estava a 1 hora de reiniciar os bombardeios, o que significa que essas capacidades militares poderiam entrar em ação. O que está ajudando o Irã a se reconstruir? O Irã conseguiu se reconstruir muito mais rápido do que o esperado devido a uma combinação de fatores, que vão desde o apoio recebido da Rússia e da China até o fato de os Estados Unidos e Israel não terem causado tantos danos quanto os dois países esperavam, afirmou uma das fontes à CNN. Por exemplo, a China continuou fornecendo ao Irã componentes durante o conflito que podem ser usados para construir mísseis, informaram à CNN duas fontes familiarizadas com as avaliações da inteligência americana, embora esse fornecimento provavelmente tenha sido reduzido pelo bloqueio americano em curso. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou à emissora americana CBS na semana passada que a China está fornecendo ao Irã componentes para a fabricação de mísseis, mas se recusou a dar mais detalhes. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, negou a alegação durante uma coletiva de imprensa, afirmando que ela não se baseia em fatos. Entretanto, o Irã ainda mantém capacidade de mísseis balísticos, ataques com drones e defesa antiaérea, apesar dos graves danos infligidos pelos ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, conforme avaliações recentes da inteligência americana. Isso significa que a rápida reconstrução da capacidade de produção militar não está partindo do zero. Um porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos se recusou a comentar, alegando que o comando não discute assuntos relacionados à inteligência. O porta-voz do Pentágono Sean Parnell declarou à CNN em um comunicado que as Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais poderosas do mundo e possuem tudo o que precisam para executar suas missões no momento e local escolhidos pelo presidente. Realizamos diversas operações bem-sucedidas em todos os comandos de combate, garantindo que as Forças Armadas dos Estados Unidos possuam um amplo arsenal de capacidades para proteger nosso povo e nossos interesses, acrescentou Parnell. Em abril, a CNN noticiou que a inteligência americana avaliou que aproximadamente metade dos lançadores de mísseis do Irã havia sobrevivido aos ataques dos Estados Unidos. Um relatório recente elevou esse número para 2/3, em parte devido ao cessar-fogo em curso, que deu ao Irã tempo para desenterrar lançadores que poderiam ter sido enterrados em ataques anteriores, segundo fontes familiarizadas com a inteligência. O total da avaliação da inteligência americana pode incluir lançadores que estão atualmente inacessíveis, como aqueles enterrados por ataques, mas não destruídos. Estoque iraniano. Milhares de drones iranianos ainda existem, aproximadamente 50% da capacidade total de drones do país, segundo informações de inteligência divulgadas anteriormente por duas fontes à CNN. A inteligência também mostrou que uma grande porcentagem dos mísseis de cruzeiro de defesa costeira do Irã estava intacta, o que condiz com a estratégia americana de não concentrar sua campanha aérea em alvos militares costeiros, embora tenham atingido navios. Esses mísseis representam uma capacidade fundamental que permite ao Irã ameaçar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Em conjunto, os recentes relatórios de inteligência dos Estados Unidos sugerem, de forma esmagadora, que a guerra degradou as capacidades militares do Irã, mas não as destruiu, com os iranianos demonstrando que podem limitar eficazmente o impacto a longo prazo da guerra, reconstituindo-se rapidamente após esses ataques. Isso inclui a reconstrução de sua base industrial de defesa, que segundo o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, foi praticamente eliminada. A Operação Epic Fury degradou significativamente os mísseis balísticos e drones do Irã, destruindo 90% de sua base industrial de defesa, garantindo que o Irã não possa se reconstituir por anos, testemunhou Cooper durante uma audiência de terça-feira 19, perante o Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes. Mas o depoimento do comandante contrasta fortemente com as avaliações da inteligência americana sobre a capacidade do Irã de reconstruir suas capacidades militares e o
Cronograma para isso com duas fontes dizendo à CNN que a inteligência é inconsistente com as descrições fornecidas pelo comandante do CENTCOM. Uma das fontes familiarizadas com as recentes avaliações da inteligência americana disse à CNN que os danos à base industrial de defesa do Irã provavelmente atrasaram sua capacidade de reconstituir